Provérbios. Vamos ler um versículo que fica em Provérbios, capítulo 27. Provérbios 4. Provérbios, capítulo 27. Provérbios, capítulo 27. Capítulo 27, versículo 18. Amém? Amém. Que diz: o que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vela pelo seu Senhor será honrado. Glória a Jesus. O lavrador, ele planta e no dia seguinte ele come fruto. É isso? Não. Então ele planta e espera o tempo determinado para colher o fruto. É interessante que mesmo a pessoa não conhecendo a palavra de Deus, ou não tendo discernimento nenhum da palavra, ele vive boa parte do que está escrito na Bíblia. Porque a lei da semeadura, ela é real em todas as áreas da vida do homem. Se o homem plantou feijão, ele vai colher feijão no tempo determinado. Se ele plantou milho, ele vai colher milho no tempo determinado. A palavra nos diz que se nós plantarmos obediência ao Senhor, nós vamos colher vida eterna. Mas se plantar desobediência, irá colher a morte eterna. E é preciso que nós venhamos entender, quando a Bíblia diz, no Evangelho, segundo escreveu João, que aquele que guardar a palavra dele, o próprio Jesus falando, aquele que guardar as minhas palavras, não conhecerá a morte, ou não passará pela morte. Então Jesus Cristo não está falando da morte física, porque todos, inclusive ele, passou pela morte física. Então todos irão passar pela morte física. Mas a morte a qual Jesus estava se referindo era a morte espiritual. Essa ele não quer que nenhum de nós passe. Porque Jesus Cristo, ele vive eternamente. E ele quer que nós estejamos com ele por toda a eternidade. Quando ele fala lá no livro de Mateus, naquele grande dia, muitos irão dizer em seu nome. O próprio Jesus também fala: eu não expulsei demônio, em seu nome não fiz maravilhas. E ele irá falar para muitos: apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Então é preciso que nós venhamos entender, irmãos. A palavra de Deus nos diz que se o homem, ele vier viver, por exemplo, digamos, 80 ou 100 anos sobre a terra, ele passou 99 anos e 6 ou 10 meses praticando o erro. Nos últimos 2 meses, ou nos últimos 2 minutos que ele tinha sobre essa terra, se ele se arrepender de toda a prática errada, ele herdará a vida eterna. Mas se ele viveu 100 anos, e durante os 2 últimos minutos que ele teve ou tinha de vida sobre a terra, e ele praticou o erro, ele vai sofrer eternamente. O que vai contar quando ele chegar diante do Criador não é o passado dele, mas é o presente. O que ele chegou diante de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então é preciso que nós venhamos entender que o nosso passado, o único que tem interesse é o nosso inimigo. Porque ele lança no nosso rosto, ele procura alguém para estar sempre nos mostrando o nosso passado. Mas Jesus Cristo, ele próprio pegou o nosso passado e lançou no mar do esquecimento. Então, se
o irmão, algum passado, ainda te incomoda, é porque você ainda não lançou nas mãos de Deus, confessando e pedindo perdão. É preciso que nós esteja com o nosso coração verdadeiramente limpo, para que Deus faça morada. Deus, Ele é puro, Ele é verdadeiro, Ele é perfeito, e Ele quer que nós estejamos andando em perfeição. O homem diz que é impossível um homem ser perfeito. É impossível um homem ser perfeito nessa terra. Mas se o próprio Deus, Ele disse, ser perfeito e ande na minha presença. Ele falou isso para Abraão e Ele fala isso para cada um de nós. E a palavra de Deus vai nos dizer que se nós estamos vivendo em fé, nós somos da descendência de Abraão. Amém, irmãos? Então, se nós somos da descendência de Abraão, então é preciso que nós estejamos andando em perfeição. E andar em perfeição não é o que vai na mente, infelizmente, da maioria das pessoas. Nós andarmos na perfeição é nós sabermos, e nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então, o que é certo não é para nós estarmos praticando. Aquilo que fere a palavra de Deus é para nós deixarmos de lado. Isso é andar em perfeição. Isso é andar em santidade. Porque a palavra de Deus nos diz que quem nos chamou é santo. Então é preciso que nós estejamos andando em toda a nossa maneira de viver. Andando em santidade. E aqui, esse versículo qual nós lemos, no versículo 18, que diz: o que guarda a figueira comerá do seu fruto. Então ele vai colher o fruto, porque ele guardou, ele zelou. Ele cuidou daquela figueira. Ele vai comer o fruto. E o que vela pelo seu Senhor será honrado. E neste mesmo livro, tem uma passagem que eu creio que aqui os irmãos conhecem, que diz: eu honro os que me honram. E de madrugada me busca, me acharão. Então, quer dizer, se nós observarmos quem somos nós, para Deus estar nos honrando, quem somos nós? Então, se nós observarmos, a partir do momento que o ser humano vem honrar o outro, esse que está sendo honrado não se sente bem, se sente feliz, se sente alegre. Agora imagina ser honrado pelo próprio Criador, pelo próprio Deus. Mas para que nós sejamos honrados por Ele, é preciso que nós estejamos honrando Ele. Ele quer, porque Ele é Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis. E quando a palavra de Deus nos diz que Ele é Rei dos Reis, é preciso nós entender que nós somos reis. Amém, irmãos? Amém. No mundo espiritual existe rainha? Existe? Não. Então todos nós somos reis. Somos reis e sacerdote. É a palavra de Deus que nos garante. Então é preciso que nós tenhamos esse entendimento. E o rei, qual o papel do rei? Governar toda o seu território, toda a sua área. E essa área a qual é preciso que nós estarmos dominando é a nossa vida. Amém, irmãos? Amém. A nossa vida. Então nós somos rei. É preciso que nós tenhamos domínio sobre o nosso corpo, sobre a nossa carne. Então quando a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, então há dois mundos, há dois caminhos, há uma decisão a ser tomada. Então se o homem estiver alimentando a carne, ele vai sofrer o dano, ele vai sofrer eternamente. Mas se ele alimenta o Espírito, ele vai viver eternamente. Porque Jesus Cristo, Ele é Espírito. E nós temos que entender que nós somos um Espírito dentro de uma casa chamada corpo humano. E esta casa que chama corpo humano tem o prazo de validade. Vai chegar o prazo de validade e vai ser descartado. Alguém aqui chega no supermercado e compra algum produto que está lá na embalagem escrito a data de validade já vencida? Alguém compra? Glória a Deus.
Infelizmente, se nós não observarmos, irmãos, tem alguns supermercados que colocam. Tá? Isso é proibido, por lei. Então, o nosso corpo tem uma validade. E chegou a validade, ele não permanece mais nessa terra. Chegou a validade, vai ser recolhido. Mas o nosso espírito vai viver eternamente. Glória a Deus. E a palavra de Deus nos diz que Ele é espírito. E importa que assim seja adorado. Pois Ele procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Isso quer dizer que há muitos que adoram a Deus, mas em mentira. Porque se o próprio Deus está falando que Ele procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então tem muitos que estão adorando em espírito, mas em mentira. Porque não têm o conhecimento. E a palavra de Deus nos diz que é para nós buscarmos o conhecimento, que é o princípio da sabedoria. Então, se nós estivermos buscando o conhecimento de acordo com a palavra, nós estamos buscando o princípio da sabedoria. Amém? Amém. Então, velar pela palavra, ou pelo Senhor, que é mesmo que a palavra, então é aguardar, é ter certeza, como o próprio Deus ele diz, eu velo pela minha palavra, para que ela se cumpra. Ele está dizendo, eu guardo a minha palavra. E Ele próprio guarda, então é preciso que nós estejamos guardando, se é que nós queremos passar a eternidade com Ele. Amém, irmãos? Então vamos dar um pulinho e vamos lá para o Novo Testamento, chegando até a Gálatas. Glória a Jesus. Gálatas capítulo 3. E eu creio em nome de Jesus Cristo que em breve nós estaremos aqui, o irmão Jailson, com esse vozeirão aqui, ministrando a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso é verdade. E nós temos que entender, irmãos, que para estarmos aqui ministrando, o primeiro passo é nós que temos que dar. Se nós não meditar na palavra, se nós não estudarmos, se nós não buscarmos verdadeiramente a palavra de Deus, o que nós vamos falar? Não é? Então, infelizmente, tem alguns preguiçosos que diz que Deus é que vai colocar a palavra em nossos lábios, se escondendo atrás do versículo que a palavra de Deus diz para não se preocupar, que Deus irá colocar a palavra na boca e aquilo que Ele colocar é o que vamos falar. Mas não é nesse sentido que esse versículo diz. Então, se nós queremos ministrar a palavra de Deus, o primeiro passo é colocar em nosso coração, buscar a viver. Porque se nós falarmos, não praticar, de nada adianta. Não surge efeito. Mas quando nós praticarmos e falar, vai surgir o efeito. Porque aí sim, não é nós falando, mas o próprio Deus através dos nossos lábios. Gálatas capítulo 3, todos encontraram? Amém. Versículo 28. Gálatas capítulo 3, versículo 28, que diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Herdeiro conforme a promessa. Por quê? Porque Deus fez uma promessa a Abraão. E hoje nós temos uma promessa, não a promessa a qual foi feita para Abraão. Mas se nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus, nós somos herdeiro e co-herdeiro de Cristo, de acordo com a promessa a qual foi feita a Abraão. A promessa a qual nós vem para a nossa vida, como a Bíblia está dizendo, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Porque Deus ele falou para Abraão:
em que ele faria de Abraão pai de grandes nações. Então, quer dizer, todas as nações há filhos de Deus. Pela fé, somos filhos de Deus. Aí, subindo aqui um versículo, o versículo 26 desse mesmo capítulo, versículo 26 diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Isso quer dizer que o que se falam aí, que todos são filhos de Deus, cai por terra. Isso demonstra claramente que não são filhos de Deus, senão a fé não for alicerçada em Cristo Jesus. Deixa marcado aí. Vamos no livro do Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 1, para que nós venhamos entender o que é ser filho de Deus e como eu passo a ser filho de Deus. No capítulo 1, segundo escreveu João, Evangelho, capítulo 1, versículo 11. Para nós entender melhor o 10, versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Então vamos entender. A palavra de Deus diz que ele veio para o que era dele. O versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Veio para o que era dele, Jesus. O que era de Jesus, irmãos? Ele veio para o que era dele. Aqui, ó, veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então, o que era de Jesus? Se ele veio, o que era de Jesus? Amém? O que era? O seu, a terra. A terra. Mas os seus não receberam. E os seus? Os homens. Tá? A palavra de Deus diz o seguinte, que a terra é do Senhor. Mas ele deu autoridade ao homem para governar a terra. Então ele veio para o que era dele. O que era dele? A terra. E os seus não receberam. Quem eram os seus? Os homens. Mas todos aqueles que receberem têm o direito de ser chamados filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Ou seja, se nós cremos no nome de Jesus, se nós realmente formamos uma aliança com Cristo Jesus, nada nesse mundo quebra essa aliança. Nada nesse mundo pode desfazer essa aliança. Glória a Deus. A palavra chega a dizer o seguinte, que nem as potestades, nem o porvir, nem a fome, nem a espada, nem a nudez pode nos separar do amor de Cristo, se nós estivermos verdadeiramente nele. Então nada nessa terra vai nos afastar. O homem que realmente quer a presença de Cristo e está determinado a sofrer por amor a ele, quando a luta fica mais intensa, ele não vai reclamar, ele não vai recuar, mas ele vai se prostrar aos pés de Cristo, porque é em meio à guerra que a vitória chega. É verdade. É só pegar a história e ver todos os países que entraram em guerra um contra o outro, quem perdeu foi o que recuou. E quando nós olhamos na palavra de Deus, todas as vezes que o povo de Deus cometia erro e queria guerrear, eles saíam perdendo. Mas em seguida eles entendiam que tinha algo de errado. E eles voltavam a se reconciliar com Deus. E em seguida eles adquiriam a vitória. A palavra